Vamos resolver agora a questão 15. A questão 15 fala o seguinte: num processo termodinâmico, a variação de energia interna de um sistema está relacionada com a quantidade de calor que é absorvida por ele e com o trabalho W realizado pelo sistema. Numa compressão isobárica de um gás ideal, e aí ele te dá essas opções aí, o que acontece com a energia, com a variação de energia, com a quantidade de calor e com o trabalho, né? A gente precisa ver aí cada passo disso aí. Então a gente tem vamos fazer o gráfico aqui do PV, né? Para a gente começar a lembrar. A gente vai precisar também lembrar de umas formulazinhas. Então vamos lá. Pressão e volume. Bem, a gente lembra que isobárica é o quê? Pressão constante. Então eu tenho um P aqui. Um P aqui e vou ter o quê? Eu vou ter V. Vou ter V2 aqui e vou ter V1 aqui. E a gente sabe que é uma compressão. Então a gente está fazendo isso, saindo de V2 e indo para V1. Bem, o que a gente precisa lembrar é que o trabalho é igual. Trabalho na pressão, na compressão isobárica. Ele é a pressão vezes a variação de volume. Mas preste atenção numa coisa aqui nessa variação de volume. Preste atenção que é muito importante. O volume 1, que é o volume final, é menor do que o volume inicial, que é o volume 2. Então, na variação, normalmente, na variação a gente usa o volume final menos o inicial. Então, o final vai ser V1 e o inicial vai ser V2. Só que V2 é maior que V1. Ele está comprimindo, ele saiu de uma situação no volume aqui, ó. Aqui, né? Foi comprimindo, comprimindo e chegou aqui. Então, esse volume aqui é maior do que esse aqui. Tá? Então, o volume V2 é maior que o volume V1. Então, a gente tem isso aqui. O que a gente conclui aqui? Aqui vai dar um número o quê? Negativo. Né? Se a gente tem aqui 10 e a gente tem aqui 20, 10 menos 20 vai dar menos 10. Então, vai dar um trabalho, vai dar sempre o quê? Um número negativo. Isso me diz o quê? Que o trabalho é menor do que zero. Se a gente lembrar das isotermas, né? As isotermas são o quê? Elas vêm sim, né? E a isoterma aqui um e aqui 2, né? T1, aqui T2 e aqui T1. Lembrando da fórmula da variação de energia, que é 3 meios NR delta T, e aqui a gente está se aproximando, né? Se aproximando do zero, então vai diminuindo, a temperatura vai diminuindo, aqui T2, T1, que a gente vai ter o quê? Que T2 é maior que T1. A temperatura final, de novo, vai ser menor que a inicial. É a mesma coisa ali. Então a gente vai ter o quê? Que o ΔU, 3 meios, isso aqui é sempre positivo, então a gente vai ter uma variação de temperatura, o quê? A final, T1, menos T2. Isso aqui vai dar sempre um número negativo. Então eu vou ter que ΔU é também menor do que zero. E agora a gente pode lembrar o quê? Que ΔU é igual a quantidade de calor menos o trabalho. Vamos substituir esses valores aqui negativos na equação para a gente ver o que vai dar? Então tem aqui, ó, menos ΔU igual a Q menos, o trabalho também é negativo, menos W. Então eu vou ter que menos ΔU é igual a Q mais W. Eu passo Q para cá, vou ficar negativo, eu passo o W para cá, vai ficar positivo,
Eu multiplico aqui por menos 1. Eu vou ficar o quê? Com Q menos W menos ΔU. Isso é uma soma, né, de dois números negativos. O que acontece? Repete. Né? Soma e repete sinal. Né? Soma de números negativos é o quê? Soma e repete sinal. Então eu tenho que o quê? Que o Q também vai ser menor do que zero. Soma e repete sinal. Vai dar o quê? Vai dar um número negativo, então Q vai ser menor do que zero. Isso me dá, ó, W, trabalho menor do que zero. ΔU menor do que zero. E a quantidade de calor menor do que zero. Isso me dá como resposta certa a letra A. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima.